Jó, como pode ainda adorar se não tem motivo? A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui neste dia para começarmos a nossa série de comentários da Escola Bíblica Dominical. Estudos que são de relevância e extrema importância para os nossos dias. Nós estamos dentro desta série trazendo os comentários nesta ocasião, iniciando aí mais um trimestre. Trimestre este que trata da temática a fragilidade humana e a soberania divina. Um estudo e aplicações relacionadas ao sofrimento de Jó. Mais especificamente, nós poderíamos tratar do sofrimento dos justos e o seu propósito. Qual é a intenção do Criador quando proporciona situações que geram desconfortos emocionais, físicos, na vida daqueles que clamam por Ele, que adoram-no, que exaltam na beleza da sua santidade. Portanto, neste trimestre da revista da Escola Bíblica Dominical da CPAD, nós estamos estudando a fragilidade humana e a soberania divina. E dentro destes conteúdos, nós estaremos, a partir de hoje, abordando a lição de número 1. A lição de número 1 que traz por título o livro de Jó. Esta é a lição aparentemente introdutória, uma lição introdutória que traz dentro do seu conteúdo, dentro da sua composição e sua escrita, relevantes informações a respeito do patriarca, a respeito do período em que ele viveu, a respeito das questões históricas das quais estavam inseridas e todas as relações sociais, culturais e questões da sua religiosidade também. E colocando em evidência que este homem chamado Jó estava dentro de um círculo, dentro de uma situação onde ele não sabia do que se tratava, não sabia quais eram as causas do seu sofrimento, mas hoje nós, lendo os textos, nós sabemos, temos consciência de que havia um embate entre Deus e Satanás, onde o adversário procurava razões para dizer que a integridade de Jó estava relacionada a tudo aquilo que ele possuía enquanto cidadão, enquanto uma pessoa. Tudo que ele tinha, todas as suas riquezas, eram produtos de sua barganha com Deus. E de modo que se Deus tirasse todas as bênçãos que cercavam a vida material de Jó e emocional, este homem perderia sua integridade e se lançaria definitivamente nos profundos argumentos de lamentações, murmurações e uma integridade viesse por meio destas ações do inimigo, viesse então a fazer com que Jó deixasse de ser reto e blasfemasse contra Deus, o que não aconteceu. Então, o livro de Jó, esse é o tema desta lição. E depois, deixe o seu comentário, faça as suas ponderações, apresentem os vossos questionamentos e nós procuraremos, dentro deste canal, trazer respostas, trazer apontamentos, também trazer algumas reflexões a respeito do tema que estamos por estudar neste dia. Então, o livro de Jó é a nossa temática. Dentro disso, nós começamos aqui dentro dessa projeção falando da autoria, local e data do livro de Jó. Autoria, local e data do livro de Jó. Algumas questões relacionadas
ao livro de Jó tem suscitado questionamentos, tem suscitado alguns argumentos, mas também argumentos oriundos de um liberalismo teológico que procura, de certa forma, desconstruir as questões relacionadas à fé, aos milagres e às experiências espirituais e metafísicas. Essa teologia liberal tenta desconstruir isto, colocando textos bíblicos e relatos bíblicos apenas como produtos de ficção, culturas e, de certa forma, desconstruindo um teor espiritual e um teor que venha trazer verdades bíblicas e teológicas dentro destes conceitos. Dentro destas composições, destas sugestões a respeito de quem foi o seu autor, de quem foi o autor do livro de Jó, nós temos aí argumentações que colocam Moisés como possível autor, colocam Eliú, que foi contemporâneo, um dos 4 amigos de Jó que aparecem dentro das narrativas do livro, também Salomão, remetendo a um período onde a língua hebraica muito forte e evidenciada estava ali sendo aplicada por volta do século 9 e 10 antes de Cristo, ou 10 e 9, porque é decrescente antes de Cristo. E também outros aplicam essa possibilidade de escrita a Ezequiel e outros também a Isaías. Na realidade, esses pormenores, eles ajudam, agregam historicamente, porém são discussões que dentro da propositura do conteúdo não nos traz tanta relevância no sentido da aplicação. O que nós podemos compreender dentro disso aqui é que o livro de Jó, ele é considerado, e claro, foi inserido dentro do cânon, e o livro de Jó, ele é um livro sapiencial porque fala de sabedoria relacionada às questões espirituais, mas também sabedoria de aplicação para a vida diária. Em sua composição, é também composto em prosa e poesia, dado a sua característica linguística, dado a sua característica que foi feito e descrito em forma de poesia também. Dentro destas perspectivas, nós temos aí a pessoa de Jó. As narrativas são tão profundas que muitos chegaram a dizer que se tratava de uma obra de ficção, uma literatura esplêndida, que na realidade não passou de algo que fosse colocado de forma hiperbólica, como se fosse apenas relatos que foram muito aumentados dentro da sua composição e que na realidade não trazia esta verdade relacionada ao que o patriarca viveu. Nós podemos observar é que dentro dos relatos bíblicos temos referências a Jó. Por exemplo, Ezequiel faz referência ao livro de Jó, faz referência ao patriarca Jó. Por exemplo, Tiago também faz referência, Tiago capítulo 5, versículo 11, faz referência ao patriarca Jó. O fato é que este homem, ele historicamente existiu, os fatos relacionados a ele foram historicamente reais e todas as propostas, tudo aquilo que ele passou, mesmo sendo tantas calamidades, tantos problemas, tantas situações diversas que o olhar humano chega a dizer que seria impossível alguém passar por tais situações e ainda assim agir da forma como agiu. Na verdade, Jó,
ele foi experimentado. Jó teve a sua vida completamente afligida em todos os seus aspectos sociais, emocionais, financeiros, religiosos. Jó teve problemas de várias naturezas oriundas desta realidade que foi imposta a ele. No entanto, ele coloca em evidência a soberania divina no que diz respeito a todas as dificuldades que ele estava passando. Portanto, lá no capítulo 1, no versículos 20, 21 e 22, ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó reconhece a soberania divina dentro de um estado de calamidade. E aí, quando nós trazemos isto para os nossos dias, a nossa conjuntura social, financeira, cultural, religiosa, ela está, de certa forma, também passando por processos de angústia, de sofrimento, muitas pessoas perdendo seus entes queridos por conta do vírus que assola a humanidade, muitas pessoas desacreditadas de que realmente pode haver mudanças, pode haver melhoras. Nós estamos também vivendo em um tempo de sofrimento, de calamidades, de pandemia, onde as pessoas, às vezes até mesmo cristãs ou pessoas que professam uma crença em alguma divindade, todas elas terminam por se afligir de certa forma. O que não podemos esquecer nunca é que a fragilidade humana é uma realidade, a soberania divina é uma realidade. O que nós precisamos compreender é que no meio do caos, no meio da calamidade, no meio da pandemia, no meio das dificuldades, Deus continua agindo em prol da sua igreja. Deus continua agindo em prol daqueles que, embora todas as dificuldades tenham cercado, continuam mantendo a sua vida íntegra e uma vida de devoção irrestrita a Ele, ao Senhor. Esta é a realidade dos dias atuais, foi uma realidade dos tempos do patriarca e também tem sido uma realidade dos tempos atuais. Foi uma realidade de uma era remota e também é uma realidade de uma era pós-moderna como nós estamos vivendo. Não querendo comparar a forma e as dificuldades que atingiram a Jó, mas trazendo para o aspecto do sofrimento, hoje também pessoas estão sofrendo de diversas formas e estes sofrimentos fazem com que pessoas ou desistam da fé pela sua incredulidade ou pela sua incapacidade de atingir novos horizontes ou atingir novas possibilidades de acordo com a sua fé, e tem feito com que outros cresçam em meio às dificuldades. Como já dizia um pensador cristão, das crises nascem os santos, ou seja, aqueles que continuam crendo em Deus, eles permanecerão inalteráveis, inabaláveis e íntegros em meio a tantas dificuldades. Então, esta é uma composição do livro de Jó. Questões históricas, a terra de Jó, a época de Jó. Então, foram um tempo em que a vida do patriarca, o seu contexto social, o seu contexto cultural, era de um tempo em que aparentemente aplica-se ainda como se fosse a tempos anterior à lei. Alguns estudos apontam para uma época dos patriarcas, a época do patriarca Abraão, Isaac e Jacó. Colocam o Jó dentro de um tempo remoto, ao ponto de acreditar que o tempo em que ele viveu fora um tempo onde a longevidade ainda era uma marca preponderante na vida dos homens.
considerando estes fatos, alguns relatos indicam que ele viveu ainda por volta de 200 anos. Isso são alguns relatos. E que ele teve toda a sua estrutura restaurada com 140 anos de idade. Então, por aí nós começamos a compreender que o período que o patriarca viveu era um período remoto onde ainda a longevidade era atribuída às pessoas, aos homens. Antigamente se tinha esta cultura na humanidade e muitos homens, pessoas, viviam aí por mais de 100 anos. Esta é uma das abordagens. Outra que o período sacerdotal, o sacerdócio, ele é instituído legalmente a partir de Moisés, o sacerdócio, na perspectiva da lei. Mas Jó, ele exerce sacerdócio dentro de sua casa. Ele era sacerdote da sua família. Este era também outro ponto. Se ele era sacerdote dentro da sua família, ele tinha dentro desta conjuntura uma vida de pessoa que praticava a mediação entre Deus e os homens, neste caso, também entre os homens e Deus, como sacerdote falava dos homens para Deus. Então Jó intercedia pela sua família ao Deus que ele acreditava que era o dono de tudo o que ele possuía. Suas riquezas, seus bens materiais, tudo isso. A terra de Uz. Os relatos históricos apontam esta terra de Uz como uma região de passagem, de modo que muitas pessoas que transitavam por aquela região era uma região de fácil acesso e de possível chegada para aqueles que transitavam por ali. Uma região muito rica, uma região próspera, e a prova disso é que o homem chamado Jó tinha todas as suas riquezas, todo o seu patrimônio era construído ali. A época dele, que quanto ao gênero literário, era em poesia e história. Quanto ao gênero literário, era em poesia e história. Apesar do seu gênero literário, não podemos anular ou esquecer de mencionar a narrativa histórica deste homem chamado Jó. Se houve aí nas Ilíadas de Homero, se houve aí nas poesias ou nos contos ou nas histórias de Camões, se teve alguns devaneios nesses relatos destes homens, de Virgílio e tantos outros mais à sua época, se teve, isso aí é um problema deles, isso é um problema das questões que eles defendiam. Se eles culturalmente eram pessoas que mais prezava, que mais primava pelas questões da rima e da beleza estética das suas composições, não pode se atribuir isto a Jó, porque mesmo tendo toda a sua beleza literária, mesmo sendo em forma de poesia e história, mesmo tendo a sua composição muito estética, por assim dizer, no entanto, não pode se atribuir a Jó qualquer realidade que esteja relacionada a fatos fictícios, a relatos fictícios, a meras exposições literárias e poesias mais preocupadas em rimas do que com a verdade que estava vivendo.
na realidade, o que está explícito no livro de Jó é que aqui não há menção do nome do autor, aqui não há relatos de nada que venha engrandecer ou enaltecer a pessoa humana. Aqui há relatos daqueles que vêm para enaltecer, engrandecer a soberania divina e colocar o homem no seu devido lugar, o lugar daquele que é dependente completamente de tudo o que vem do Senhor. Então, os relatos históricos e poéticos constantes no livro de Jó traz esta verdade de que Deus é o dono de tudo, a sua soberania é prevalecente e o homem continua sendo frágil e as suas fragilidades não podem jamais fazer com que ele se torne um cético diante das verdades essenciais do Senhor Deus. Então, a estrutura literária dele, como disse, é em prosa e poesia, porém também é poesia e história. Nós temos estas composições no livro de Jó. Ainda com relação à estrutura literária do livro de Jó, aí no tópico 2, estrutura literária do livro de Jó, prosa e poesia, como disse, se tratando da organização, a estrutura dele é dividida da seguinte forma: nós temos um prólogo, nós temos diálogo e nós temos monólogos. Nós temos os aspectos introdutórios, nós temos os diálogos, que esses diálogos estão relacionados à conversa de Jó com os seus amigos, numa série de 3 diálogos. Nós temos uma série de 3 diálogos. Nesses 3 diálogos, Jó discute com seus amigos as questões relacionadas ao sofrimento dos justos. Sobre estes amigos de Jó, nós vamos fazer algumas exposições, argumentações a respeito deles. Por exemplo, Elifaz, Bildade e Zofar. Elifaz, uma teologia casuística, Bildade e a teologia da prosperidade, e Zofar com o perigo do deísmo. Então, dentro dessas abordagens, Jó tentava explicar para os seus amigos nesse diálogo que não havia relacionamento dele com o pecado quando o resultado da sua estrutura física fosse o sofrimento, ou seja, não tinha relação nenhuma com o pecado as causas do seu sofrimento. Elifaz atribuía relação de causa e efeito, uma teologia casuística. Para Elifaz, Jó estava sofrendo porque ele tinha pecado. Para Bildade, como a teologia dele era da prosperidade, Bildade, ele acreditava que Jó em algum momento tinha sido infiel financeiramente. E se ele tinha sido infiel financeiramente, o resultado desta sua infidelidade teria sido as agruras da vida que agora estavam sendo uma realidade na vida do patriarca Jó. O Zofar era deísta. O deísmo minimizava a imanência de Deus e maximizava a transcendência. O que é que o deísmo prega? O deísmo é uma doutrina que ensina que Deus é transcendente, está sobre tudo e sobre todos. Realmente Deus é transcendente, mas só que para o deísmo, Deus criou o homem e abandonou as misérias da sua existência, as mazelas da sua existência, e não tem importância nenhuma com o homem. Mas não é bem assim, porque dentro da transcendência de Deus, a transcendência de Deus é um conjunto de atributos que ressalta sua superioridade sobre tudo e sobre todos. O que significa dizer
que dentro da transcendência de Deus está a imanência, a infinitude, a eternidade e a imarcessibilidade. Dentro da transcendência de Deus está a imanência. Deus é transcendente, superior a tudo e a todos, mas dentro da transcendência está a imanência. A imanência é a inseparabilidade de Deus para com a sua criatura. Ou seja, Deus ao mesmo tempo está sobre tudo e sobre todos, é sobre tudo e sobre todos. E ao mesmo tempo ele está perto do homem, porque jamais o abandonou dentro da sua estrutura. Então Zofar estava completamente enganado. Então, dentro destes diálogos, nós temos três, e o tema central destes três diálogos é apresentar que não havia relações do pecado com o justo, por consequência do seu sofrimento, não era o pecado a causa destes sofrimentos. Embora muitas pessoas hoje, ainda nos nossos dias, atribuam sofrimentos a pecados, atribuam sofrimentos a pessoas que dizem que estão escondendo isso ou aquilo outro, quando na realidade o sofrimento do ser humano é uma realidade, porque ele está sujeito a isto aqui. Então, dentro dessa cultura religiosa dos amigos de Jó, havia Jó cometido algum delito e, portanto, as consequências destes atos impróprios da pessoa de Jó teriam acarretado em problemas de ordem econômica, social, financeira. Quando eu disse anteriormente dos diálogos, que são três, nós temos aí o registro de dois monólogos. Diálogos são três: Elifaz, Bildade e Zofar. São três: Elifaz, Bildade e Zofar, dentro dos diálogos. E dentro do monólogo, nós temos dois monólogos. O primeiro monólogo com Eliú, do outro lado, depois do monólogo de Eliú, vem o monólogo de Deus. Quando chega no capítulo 38, Deus se manifesta. E quando Deus se manifesta, Deus já começa fazendo uma pergunta para Jó que ele jamais conseguiria responder. Capítulo 38, versículo 1, Deus diz assim para Jó: Jó, onde tu estavas quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Ele desafia Jó. Onde era que Jó estava? Como é que Jó vai responder essa pergunta? Onde era que ele estava quando Deus fez a terra? Onde era que Jó estava? Como é que ele vai responder se ele não existia? Deus estava dizendo para Jó: eu sou o dono de tudo, Jó. Eu sou o Senhor de todas as coisas. Eu sou o princípio e o fim de todas as coisas. Eu sou o Senhor soberano e acima de mim não há outro. Todos estão subordinados a mim. Todas as coisas estão subordinadas, sujeitas ao meu poder e à minha autoridade. Era, em outras palavras, o que Deus estava dizendo para Jó. Então, no diálogo nós temos o diálogo com Bildade, Zofar e Elifaz, e dentro do monólogo nós temos dois monólogos, o monólogo de Eliú e o monólogo de Deus. Esta é parte da estrutura do livro de Jó. Quando nós chegamos no tópico 3, ou seja, o terceiro tópico da nossa lição, nós temos a natureza e mensagem do livro de Jó. A natureza e a mensagem do livro de Jó. A primeira pergunta no tópico 1: por que os justos sofrem? A natureza da mensagem do livro de Jó, terceiro tópico. A pergunta é, subtópico 1, 3.1: por que os justos sofrem? Essa é uma pergunta que instiga muitas pessoas. Por que o justo sofre? Se nós atribuíssemos as questões de sofrimento como resultado de prática pecaminosa, então os justos nada sofreriam e os ímpios tudo sofreriam. Só que o contexto apresenta muitas vezes o contrário disso. Primeiro, nós não podemos esquecer a lei da semeadura. O justo sofre
Porque o justo está dentro de um contexto onde muitos males também estão. O justo sofre, no caso de Jó, um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Por que Jó sofreu? Esta justiça que anula a possibilidade do sofrimento em relação a um ser, isto na realidade se enquadraria praticamente dentro de uma perspectiva teológica de Bildade, a teologia da prosperidade, um teólogo da prosperidade, uma cultura onde apregou que se é justo, não pode sofrer. Não são poucas as argumentações e exposições de líderes e pessoas que dizem que seja justo e dê para o Senhor, devolva ao Senhor o que é do Senhor, seja justo, faça por onde, e Deus vai tirar do meio de si as enfermidades. Ora, a cultura veterotestamentária, considerando que o livro de Jó é um livro que está dentro da literatura sapiencial, dentro de uma composição veterotestamentária, ou seja, do Antigo Testamento, dentro dessas projeções, acreditava-se que a longevidade de vida era resultado de obediência a Deus, de modo que a morte precoce era resultado de desobediência a Deus. Isso nos textos bíblicos é muito bem enfatizado. Honra teu pai e a tua mãe para que te prolongues os dias de vida na terra. Se, portanto, obedeceres ao Senhor e cumprir os seus mandamentos, então terás vida abundante sobre a terra. E, em outras palavras, evidentemente, isso era muito bem definido. Salmo 128. Salmo 128 relata muito bem essa questão. Então, essa perspectiva veterotestamentária de que a obediência a Deus resultaria em longevidade de vida e prosperidade, isso é uma perspectiva veterotestamentária. Só que quando nós olhamos para os argumentos dos amigos de Jó, principalmente Bildade, quando a sua exposição remete a o pecado, a vida de Jó, considerando que este havia sido infiel, principalmente em questões relacionadas a bens materiais, essa perspectiva e essa ideia, ela vem sendo desconstruída aí dentro desta nova percepção. Este livro de Jó e estes comentários vão fazer com que haja uma nova percepção teológica e filosófica a respeito destas questões. Por que o justo sofre e por que os ímpios não sofrem? Entendamos que a chuva cai para os bons e para os ruins. O sol nasce para todos. As situações inerentes aos seres humanos são para todos. Não há distinção entre crente e não crente, entre ímpio e justo, quando o assunto é humanidade. Todos aqui estão sujeitos à falibilidade, todos estão sujeitos a doenças, às intempéries, todos estão sujeitos. Até porque crente também morre de todas as naturezas de situações, crente também morre de todas as formas, tanto quanto os ímpios morrem de todas as formas. A questão é, Deus é ou não é soberano? Sim, a soberania divina, ela é incontestável. Por que os justos sofrem? Bom, essa é uma reflexão e uma indagação que suscita muitas questões, suscita muitas abordagens a respeito desta ideia de que o ser justo é ser isento de sofrimentos e ser isento das intempéries da vida, das injúrias, das agruras, das dificuldades normais a qualquer ser humano. Então, diante desta pergunta, por que os justos sofrem? Bom, essa é uma pergunta que as pessoas dentro da filosofia e dentro da teologia vão procurar de várias formas tentar expor as suas indagações. A questão dentro do comentário diz assim: algumas das questões mais importantes levantadas no livro de Jó são
eminentemente de natureza teológica e também filosófica. A questão do sofrimento do inocente é a principal delas. Por que sofre o justo? Ou ainda, por que os ímpios prosperam enquanto o justo sofre? Vamos lá. Em várias passagens bíblicas, em algumas delas, nós veremos principalmente o salmista fazendo ponderações a respeito da prosperidade dos justos. Nós temos no nosso meio, nos dias atuais, pessoas que questionam a prosperidade material de um ímpio, pessoas que não servem a Deus aos moldes que julgamos ser certos e, no entanto, têm a sua estrutura econômica muito bem abastada. E, do outro lado, nós temos fiéis, pessoas cristãs, que são fiéis ao seu ministério, são fiéis à sua vida devocional e, no entanto, passam por dificuldades, passam por agruras. Havia na cultura veterotestamentária, ou seja, relações com o Antigo Testamento, de que a longevidade de vida era atribuída como resultado de obediência, ao passo que a morte precoce era resultado de desobediência. Nas passagens da lei, nós temos abordagens a respeito disso. Honra teu pai e a tua mãe, para que te prolongues os dias de vida na terra. Isso é um mandamento com promessa. A honraria aos pais, resultando em longevidade de vida. Pessoas que tinham na proposta da sua existência a ideia concebida de que viver em obediência a Deus, a lei do Senhor, a sua palavra, resultaria em prosperidade material, abundância de viveres, abundância material, prosperidade familiar. E por aí vai. Salmo 128 retrata muito bem isso. Esta é a percepção veterotestamentária. Até porque no Antigo Testamento, na construção dos textos, não tinha esta percepção, porque nós falamos do Antigo Testamento com as lentes no Novo Testamento, com as lentes na Bíblia como um todo, da forma como nós temos. Esta é a nossa percepção. Só que eu não posso olhar para o Antigo Testamento com as lentes do Novo Testamento. Preciso olhar para o Antigo Testamento com as lentes do Antigo Testamento. Olhando com as lentes do Antigo Testamento, logo entendemos que não havia esta construção de eternidade, de vida após a morte, de uma continuação da vida e, portanto, esta vida ela era abastada. Prosperidade era resultado de obediência. Então, essa é uma construção veterotestamentária. Quando nós estamos trabalhando o livro de Jó, eu tenho que compreender que é um livro de literatura sapiencial, é um livro de poesia e história que está composta dentro de uma literatura do Antigo Testamento, não entrando no mérito da sua composição nem da sua autoria, mas entrando especificamente no mérito da sua localização no cânon. E ela faz parte de uma literatura que foi composta dentro de uma proposta hebraica e não de uma proposta grega. Então, é um livro, é um autor, melhor dizendo, é uma personagem que é Jó, retratada e lembrada por Ezequiel, como já fizemos menção. É também lembrada por Tiago. Se é lembrada por Ezequiel, então, logicamente, se trata de um relato histórico dentro de uma proposta muito anterior à vida dos profetas, por assim dizer. Dentro desta realidade de construção de percepções com as lentes do Antigo Testamento, é que nós vamos observar que os amigos de Jó, quando trazem no bojo da sua abordagem esta acusação de que haveria, de certo modo, um equívoco
devocional, um erro litúrgico, uma proposta promíscua de Jó com relação à sua crença de que isso acarretou na série de problemas que atingiram, como a teologia, dentro da sua história, vai pontuar cerca de 7 calamidades que Jó padeceu. Então, isto é uma concepção do Antigo Testamento de que se houve punição, é porque houve pecado. Então vamos lá. Por que os justos sofrem? Esse sofrimento do justo, temos que compreender que nós estamos falando da fragilidade humana e a soberania divina. O que isto implica dizer? De que Deus agirá independentemente de o homem querer ou não que ele faça. Ele é Deus. O homem, querendo ou não, se Deus quiser fazer, ele vai fazer, porque ele é Deus. Só que Jó entra, vamos tratar do justo, o justo entra em um fogo cruzado, o justo entra em uma guerra onde Deus está usando o justo para provar para o diabo que o justo, quando é justo, quando é íntegro, quando é fiel, mesmo sem saber dos contextos espirituais da sua situação, ele age como se soubesse. E, portanto, ele, o íntegro, o justo, valida o que Deus chancela dentro da sua soberania. Em outras palavras, Deus disse para Satanás: Jó é íntegro, Jó é fiel, Jó é reto. O diabo diz então: ele só é o que é pelo que ele tem. Então, Deus diz: toca em tudo quanto ele tem e tu vais ver se ele é ou não é fiel. Então, dentro disso, eu sei, como professor hoje, que Jó não sabia, eu sei da realidade, do contexto espiritual da guerra que foi travada no plano espiritual para que ele pudesse manifestar a sua integridade. Mas Jó não sabia. É aí que está a chave da questão. O íntegro não sabe quais são as causas que lhe levou. O íntegro não sabe as causas que lhe resultaram em perdas. No entanto, se ele é íntegro, ele permanece adorando a Deus. Por quê? Porque Deus está usando o justo para provar que, apesar da fraqueza do justo, apesar da dor do justo, apesar da fragilidade humana, se é justo, ainda assim, um ser humano fragilizado, hostilizado, um ser humano calamitoso, em um estado deplorável, ainda assim, ele, dentro da sua integridade, consegue derrubar as propostas diabólicas ao seu respeito, mesmo com toda a sua fraqueza, mesmo com todos os ataques. Então, o que Deus quer e mostrou para o diabo foi: pode fazer o que quiser com ele, ele não vai mudar, ele vai reter a integridade dele, ele não vai mudar a sua integridade por causa daquilo que ele tem, porque o que ele é superior ao que ele tem. O que é que ele é? Reto. O texto diz: observaste o meu servo Jó, homem reto, sincero, íntegro, temente a Deus e desvia-se do mal. Ou seja, ele não é um estado, é essência. Temos que separar o que é estado do que é essência.
Jó não estava reto, Jó era reto. Jó não estava íntegro, Jó era íntegro. Jó não estava fiel, Jó era fiel. Jó não estava desviando-se do mal, Jó desviava-se do mal. Não era um estado temporário, era a permanência da sua essência. Então a essência da integridade de Jó e a essência da fidelidade divina estavam convergindo um com o outro, deste modo, mesmo estando um no plano terreno, Jó, e outro no plano eterno, Deus. A sintonia por meio do Espírito era real. De modo que o que Deus fazia aqui, Jó, sem saber de nada, refletia positivamente. Deste modo, o diabo não foi capaz de intervir e mudar a essência, porque o diabo não muda a essência do que você é. Ele pode lutar para desconstruir a sua fundação, mas ele nunca vai mudar a essência do que você é. A Bíblia diz assim, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz: Deus permanece fiel, ainda que sejamos infiéis. Ele, contudo, permanece fiel. Por quê? Porque não pode negar-se a si mesmo. O que significa isso? Deus é fiel. Não pode negar a sua fidelidade, não pode negar a sua essência. A sua essência, ela é inegável, é inalterável. Você nasceu homem, a sua essência é masculina. Isso você nunca vai alterar. Você pode até querer dizer que não quer mais ser homem, mas a sua essência de homem nunca vai mudar. É essência, não é estado. Jó era essencialmente reto, essencialmente íntegro, essencialmente fiel. Então, o diabo pensava que o estado de Jó era resultado, o diabo pensava que a essência de Jó era um estado. E Jó vivia a essência. O estado é alterável, a essência não. O estado de rico foi alterado. Estado dele, pobre. A essência permanece íntegro. O estado dele familiar foi alterado, perdeu os filhos. O estado dele social foi alterado, perdeu os amigos. O estado dele religioso, familiar, foi alterado. A esposa disse: amaldiçoa teu Deus e morre. O estado foi alterado, a essência não. Então, quando Deus permite que um justo sofra, Deus está, em linhas gerais, em abrangência espiritual, querendo que você mostre a essência do que realmente você tem. Ao mostrar a essência do que realmente você tem, o estado que você está vivendo pode ser alterado. O sofrimento altera o seu estado, mas ele não muda a sua essência. O que Deus estava dizendo para Jó, para Satanás, era: o meu servo Jó permanece fiel, independente da alteração do seu estado. A sua essência não foi alterada, não foi tocada, porque ele não pode deixar de ser aquilo que ele é, essencialmente reto, fiel, íntegro, sincero, que se desviava do mal. E, portanto, o justo sofre por quê? Porque Deus usa-nos na nossa fragilidade humana para que mostre para o próprio Satanás que a nossa fragilidade humana é superior a toda força diabólica quando nós mantemos a nossa integridade e a nossa fidelidade. Então, se você é justo e está sofrendo, levante sua cabeça, porque por meio dessa palavra Deus está dizendo para cada um de nós: eu estou usando cada pessoa, apesar da sua fragilidade humana, apesar da sua fraqueza e da sua pequenez, apesar do seu estado deplorável, eu estou usando pessoas, se elas permanecerem íntegras, para mostrar para o inimigo das vossas almas que vocês, ainda na fraqueza humana, são fortes na sua essência, a essência de íntegro e fiel a Deus. Então, esta é a palavra. E quando nós vamos para o tópico 2, existe bondade desinteressada, ou seja, muitas pessoas pensam que o ato de servir a Deus é como resultado de troca pelo aquilo que ele tem. Não é. Isso aconteceu com Jó. Jó perde tudo.
E uma das questões que me chama a atenção, de certa forma, é interessante se observar que existem dois tipos de servos. Existe o servo do Senhor Jesus, que esse é o agente das boas novas, e existe o servo de Jó, que é o agente da má notícia. Todas as vezes que acontecia a tragédia, só escapava um para trazer a má notícia. Então, sempre vai ter um servo de Jó tentando levar notícias más para a sua casa. Mas entenda, sempre haverá aquele que vai levar notícia má para a sua casa. Mas compreenda, sempre haverá Deus agindo em prol da sua causa. Então, por esta e outra razão, por acreditar, e nós vamos, observando esse texto, existe uma ação divina que, de certa forma, termina por colocar a lei da semeadura dentro das propostas veterotestamentárias e dentro daquilo que os amigos de Jó fizeram. A lei da semeadura, ela é um ponto interessantíssimo de se observar. Então, o que nós observamos é que, em se tratando dessas questões, vem comigo aqui, Jó, justo e reto, íntegro, temente a Deus, desviava-se do mal. Este era Jó. Jó sofre diversas calamidades, mesmo sendo justo. Então, poderíamos dizer que Jó recebeu o que não merecia, do ponto de vista da causa e efeito. Jó nada fez para merecer o que recebeu. No entanto, recebeu. E nunca deixou de ser o que era. Mesmo alterando o seu estado, não perdeu a sua essência. Então, quando Deus, capítulo 38, 39, 40, 41, e chega no capítulo 42, aí existe algo que ele faz, principalmente ele faz como uma proposta causuística de que para toda causa tinha um efeito e que a causa dos efeitos calamitosos de Jó era pecado. E, portanto, essa era uma projeção de Elifaz. No capítulo 42, Deus chama exatamente aquele que atribuía a relação de causa e efeito para julgar o íntegro, reto e sincero Jó. Venha comigo na observação. Enquanto Elifaz assim pensava, teologia de causa e efeito. Não existe efeito sem causa. O efeito é a calamidade, a causa é o pecado. Na percepção de Elifaz, Deus, capítulo 20, capítulo 42, versículo 7, chama exatamente aquele que acreditava na relação de causa e efeito, Elifaz. Ele chama Elifaz e diz: Elifaz, você tem falado o que não é reto de mim, tem falado o que não é correto. Em outras palavras, estou parafraseando aqui. Ele disse: Elifaz, você só falou besteira, você só mentiu, você só falou o que não era verdade, você só falou bobagem a respeito de Jó, você não foi correto, você não foi reto. Agora, vai você e seus dois amigos, ele não cita o nome, vai você e seus dois amigos, ele se referia a Bildade e a Zofar, porque eram os três que estavam juntos acusando Jó. Ele diz: vai você, Elifaz, e seus dois amigos, pegue animais e leve, porque Jó era sacerdote. Leve, porque o meu servo Jó, ele orará por vós. Eu vou ouvi-lo.
eu vou atentar à oração dele. E eu vou atentando à oração dele, faça dessa forma. Para quê? Aí ele diz o motivo. Para que eu não vos trate, versículo 8, capítulo 42, é Bíblia. Para que eu não vos trate segundo a vossa estultícia, segundo o vosso merecimento, para que eu não lhe dê aquilo que você realmente merece. Então, ele vai orar. E quando ele orar por vocês, eu vou mudar. Eu não vou dar para você o que você merece. Meu servo Jó vai orar. Então Deus estava provando para Elifaz que a teologia de causa e efeito dele estava completamente equivocada. Porque a Jó, reto, sincero, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, a este a calamidade. E para Elifaz, que era mentiroso, acusador, que era uma pessoa que falou só besteira a respeito daquilo que Deus realmente pensava, que foi uma pessoa que não teve integridade nenhuma, que acusou o seu amigo, que tratava as questões como causa e efeito, a este que, segundo o próprio Deus, merecia, Deus não ia tratar segundo o merecimento dele. Então Deus chama Elifaz para dizer para ele: você na sua teologia de causa e efeito está completamente enganado, porque a Jó, eu poderia não ter feito nada disso, mas ele foi o elemento que eu usei para desmascarar e enfraquecer mais ainda, dizer mais ainda, provar para o diabo que ele não pode alterar a essência de um verdadeiro adorador. Enquanto ele faz, o meu servo Jó vai orar. Quem sabe, ele orando, eu não vou tratar você conforme você merece. Então, em resumo, a palavra de Deus, que Deus deixou clara para os amigos de Jó, a palavra que Deus deixou clara é que não existe na relação, na tratativa de Deus com o justo, de Deus com o ser humano, não existe a relação de causa e efeito, porque se houvesse a relação de causa e efeito, todas as vezes que nós cometêssemos delitos e transgressões, nós seríamos duramente punidos. Só que, como eu disse no tópico onde falei da transcendência de Deus, Deus é transcendente, superior a tudo e a todos, mas Deus é imanente, Deus não se separa da sua criatura, Ele sempre está olhando para nós, e todas as vezes que nós estivermos diante de calamidades, de situações deploráveis, situações de sofrimento, de rejeição, precisamos compreender que tudo isso é uma permissão de Deus e Deus está usando a nossa fragilidade, a nossa fraqueza para mostrar para o adversário maior das nossas almas que, apesar da fraqueza e fragilidade humana, Deus, na sua soberania, usa-nos na nossa fragilidade e mesmo no nosso estado miseravelmente enfraquecido, é capaz de nos tornar pessoas fortes que, mesmo em meio ao sofrimento, consigamos derrotar o inimigo das nossas almas nas suas abordagens ao nosso respeito. E, portanto, o justo sofre, porque Deus usa, mesmo nos estados mais deploráveis, pessoas íntegras que possam, por meio da sua integridade, chegar ao nível de declaração de Jó, sempre acreditando na existência do seu Redentor. Capítulo 19, versículo 25, uma passagem profética indicando o que seria depois, o que viria depois. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ele estava dizendo: eu sei que Deus existe e que vai manifestar o seu Filho Salvador um dia sobre essa terra. Então, o justo sofre porque Deus quer manifestar a sua soberania divina, apesar de todas as coisas que nos cercam. O justo sofre. Jesus, servo sofredor, e os apóstolos e tantos outros mais sofreram. No entanto, um sofrimento capaz de manter a sua integridade, a sua essência fiel dentro das projeções de salvação.
Então, se o justo sofre, ele sofre porque ele está em um ambiente propício a isto, o ambiente da matéria, o ambiente da dor, o ambiente do maligno atuante sempre, o ambiente da sujeira humana, o ambiente da dificuldade humana, o ambiente da degradação da natureza, o ambiente da promiscuidade em relação às questões ambientais, um ambiente completamente destruído pelo homem. Então o justo sofre, porque o justo é um ser humano. E sofrimento é parte do ser humano desde que o pecado entrou no mundo. Como disse Bancroft, a causa primária de todo o sofrimento da humanidade significa Satanás, porque desde que o pecado entrou no mundo, o sofrimento passou a ser uma realidade na vida dos seres humanos. O homem e a mulher perderam a sua inocência na busca pela onisciência, perderam a sua inocência e tornaram-se pessoas conscientes, e a partir de então o sofrimento passa a ser uma parte integrante da nossa existência. Somos seres humanos, somos pessoas que pensamos, que sofremos, que sentimos, mas somos pessoas que na nossa integridade vamos, apesar de destruídos fisicamente, manter a nossa vida focada na eternidade em Cristo Jesus. Fecho este comentário com o texto de Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 16, 17 e 18, que ele disse assim: contudo, se o nosso homem exterior se corrompe, o interior, contudo, se renova dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, porque nós não atentamos para as coisas que se veem, porque elas são terrenas. Nós atentamos para as coisas que não se veem, porque elas são eternas. Então, em Cristo Jesus, o sofrimento é parte inerente do ser humano, mas a vida incorruptível, a incorruptibilidade, a imortalidade é uma realidade para aqueles que são íntegros e permanecem fiéis ao Senhor Deus. Então, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Deixe o seu comentário, faça a sua pergunta, deixe o seu like e ative o sino das notificações, porque nós estaremos todos os domingos ministrando a lição da Escola Bíblica Dominical da CPAD, e Deus abençoe a sua vida, que seja subsídio para professores e comentaristas em diversas regiões do Brasil e do mundo. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, e continue sendo estudante das Sagradas Escrituras. Deus abençoe.